Boa tarde a todos, obrigado por estarem connosco nesta tarde. Obrigado ao Espaço Mira, Manuel Matos Monteiro, João Lafuente, José Maia, Patrícia Barbosa, Vânia Cardoso e toda a equipa que nos acolhe nesta tarde. Obrigado ao Mário Moura por ter aceitado estar aqui para conversar um pouco e, sobretudo, para o escutarmos sobre estes livros que temos em cima da mesa, e eu vou só tomar o vosso tempo para fazer uma breve apresentação de cada uma das publicações e depois passo a palavra ao Mário Moura, que terá, com certeza, ideias muito surpreendentes para partilhar connosco. A ideia de fazermos esta tarde aqui no Espaço Mira, dedicada aos livros que eu fui publicando nos últimos 20 anos, prende-se com um aspecto da vida muito prático. Eu mudei de casa e tinha caixotes e caixotes de catálogos e de livros que fui publicando. É a realidade do nosso país, onde não há distribuição, onde as coisas são financiadas pelo Estado ou por Fundação Gulbenkian, etc., e acabam nos nossos sótãos e nas nossas caves sem que circulem, e que circulem entre gerações e que ganhem visibilidade no tempo. Portanto, a ideia foi disponibilizar isto novamente às pessoas que queiram voltar a estas leituras, estas imagens, e a primeira publicação é de 2000, portanto é mais antiga, tem 20 anos, chama-se Arritmia, e foi uma exposição que eu organizei durante quase 2 anos de trabalho, com o apoio logístico, mas basicamente fax, telefone e uma sala e pouco mais da Faculdade de Belas Artes do Porto, e depois muito apoio institucional numa época em que ainda havia muito dinheiro em Portugal, da Ciência Viva, etc., de uma série de programas que financiavam o conhecimento em Portugal e o campo da arte contemporânea, mas também da ciência. É uma exposição transdisciplinar organizada no Mercado Ferreira Borges. E onde há textos e contribuições de gente tão diversa como o Paulo Cunha Silva. Estávamos agora aqui a recordar que é interessante ler este texto anterior à Capital Europeia da Cultura, o João Lopes, crítico de cinema, etc. Para além de toda uma geração de artistas portugueses que vão do Alberto Carneiro, Ângelo de Sousa, Lourdes Castro, portanto, toda a geração dos anos 60, até à minha geração, que estava a sair das Belas Artes em 2000. Com esta experiência, eu tinha 22 anos, com esta experiência pura e dura, acabado de sair das Belas Artes, no âmago da arte contemporânea, testemunhámos uma série de coisas que não eram só bonitas, o carreirismo, a competitividade entre artistas, o individualismo, etc. E no ano seguinte, em 2001, eu e a Daniela Paes de Leão, que trabalhou comigo na Arritmia, artista hoje radicada em Amsterdão, há mais de 15 anos radicada em Amsterdão, que continua a trabalhar como artista, quisemos ir para a rua e trabalhar com outro tipo de artistas, amadores, gente que canta, dança e se encontra para fazer o que mais gosta, para um trabalho de transmissão cultural, de avós para netos, um rancho folclórico, no centro do Porto, no bairro da Vitória. E durante um ano acompanhámos este rancho, filmámos, fotografámos, entrevistámos, viajámos de norte a sul com este rancho, sobretudo nas atuações de verão, nos festivais de norte a sul do país, e aprendemos imenso no plano humano, sobretudo, e foi uma escola de vida, tanto que 10 anos mais tarde, quando fui convidado para a exposição às Artes Cidadãos, em Serralves, pelo João Fernandes e pelo Oscar Faria, eu quis voltar a este rancho e, passados 10 anos, fiz As Fúrias, a instalação com que participei nessa exposição, voltando a este rancho. E, mais uma vez, durante um ano, desta vez já sozinho, porque a Daniela Paes de Leão vivia nos Países Baixos, fiz um novo trabalho sobre este rancho, em que as crianças de repente já eram adultos, velhos tinham morrido, etc. Foi um belo momento do meu trajeto. Terceiro trabalho, o Livro do Movimento, 2002-2005. A Aldeia da Luz, no Alentejo, estava na iminência
de desaparecer, com a barragem do Alqueva. Eu e a Daniela estávamos muito interessados em continuar qualquer coisa que tínhamos iniciado com a Romaria da Autogénese, que era cruzar a estética, a reflexão sobre as imagens e as formas com uma observação social, com uma dimensão de trabalho de campo etnográfico, antropológico. E dissemos, uma aldeia que está a desaparecer em desmantelamento, que tem os últimos dias diante de si e interessa-nos como situação, e isto já aconteceu aqui muito perto de nós, há 40 anos, sob a ditadura, Vilarinho das Furnas. E então fizemos durante um ano também, basicamente, éramos professores do ensino secundário, os patacos que ganhávamos como professores de educação visual eram todos gastos em gasolina e em portagens para ir todas as semanas ou à Aldeia da Luz, ou a Vilarinho das Furnas, ou à área de Vilarinho das Furnas, onde os antigos habitantes viviam. O projeto foi financiado depois pela Fundação Gulbenkian, já num estado desenvolvido da pesquisa, mas foram 3 anos de trabalho. Entretanto, a Daniela foi viver para Roterdão e queríamos continuar a fazer o trabalho e, como nos Países Baixos, há a questão dos diques e das barragens e da água e da ameaça da água e das inundações e dos desastres com água que muitas vezes acontecem na história do país. Cruzámos esta história com a água nos Países Baixos. Isto é o livro do movimento. Este livro é uma espécie de livro à la Mallarmé, não há ordem de paginação, mas é um mapa em 2 faces, com estas bolachas que se podem colocar em cima do mapa, é todo um diagrama. Também estávamos interessados nesta reflexão entre ciência, cartografia, uma espécie de racionalidade objetiva que as ciências nos trazem e reflexão estética. Por último, 2009, depois de 5 anos a viver em Paris para estudar, voltei a Portugal, era o centenário da República e o José Maia convidou-me para uma exposição num espaço que ainda hoje existe, vivo e ativo, aqui na cidade do Porto, um espaço independente, chamado Uma Certa Falta de Coerência, na Rua dos Caldeireiros, e eu vinha cheio de energia de França, onde tinha vivido e pensado muito e lido sobre a matriz republicana, da República Moderna, e queria comparar um pouco com a República Portuguesa. Era o centenário da República e apeteceu-me fazer este projeto chamado Os Republicanos. É uma espécie de atlas visual à Bivarburg, uma espécie de reflexão sociológica também sobre o estado das coisas, o estado do país, a história. É engraçado, por exemplo, ver aqui a evocação de Jorge de Sena, uma série de más consciências do país. O Lapa está aqui também, enfim, figuras que me têm acompanhado, assaltado, assombrado. E é muito interessante, quisemos imprimi-lo a vermelho e a exposição tinha um desenho de luz em que todo o espaço de uma certa falta de coerência, piso térreo e sótão, que pela primeira vez abrimos, estava todo inundado em luz vermelha. E sem premeditação foi muito curioso perceber que o jornal, a tinta vermelha, no espaço da exposição eram páginas brancas e que era preciso vir para a rua, para a luz do dia, para que ele se revelasse. Foi uma surpresa, enfim, eu sempre fui mau a química e a fisicoquímica, por isso, para mim, para qualquer pessoa, se calhar isso era natural quando estava a preparar a exposição, para mim foi uma surpresa e foi uma feliz coincidência. Esta coisa de um jornal vazio, não é? No espaço da exposição e legível na rua. E depois de 10 anos sem publicar, porque fiz muito teatro e muito filme, o ano passado, com sequências narrativas completas, o solo com que eu fechei de alguma forma a minha experiência no teatro de mais de 10 anos, em que trabalhei com muitos artistas, atores, atrizes, quis fazer um solo, regressar a mim, regressar ao meu corpo, à minha voz, sozinho, em palco, eu que não sou ator, e conversar mais uma vez, pela 4ª vez, penso eu, com um antigo professor meu, uma figura também que me acompanha, Álvaro Lapa. E foi, ao longo de 4 meses, a ensaiar na sala solitária, gelada do Coliseu do Porto, que a Isalinda Santos aqui nos possibilitou para ensaios, todas as noites a ensaiar e a reescrever o texto, que depois veio a dar no espetáculo que estreiei no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, que me apercebi que estava a regressar à escrita de alguma forma
E, enfim, foi com o fim da minha experiência no teatro que foi evidente que estava de regresso à escrita. E por isso a vontade de publicar com esse texto um outro texto que me acompanhava há 10 anos, A Espanha das Espanhas, que foi lido por muita gente da minha intimidade, foi corrigido por muita gente da minha intimidade, mas que era um projeto adiado de edição. Era para mim evidente que era o momento de publicar o fim do meu arco, neste momento, para já, no teatro, e o início de qualquer coisa que era um livro já escrito há 10 anos que estava suspenso. Daí essa coisa de 2 livros gêmeos falsos, como eu os fui chamando, separados por 10 anos. Um escrito o ano passado, outro escrito há 10 anos. Um é um diário de viagem por toda a Espanha, o outro é um monólogo ou um diálogo com um morto solitário numa câmara ardente, que é uma sala de teatro. E o design é de Pedro Nora. Todos os outros projetos são os 3 projetos, os Republicanos, Livro de Movimento e a Romaria de Autogénese, foram sempre feitos com o Edgar Silva, designer dos gráficos do futuro. A Ritonia tem design da Gás Design, um ateliê que entretanto desapareceu. E os novos livros têm design, um projeto do Pedro Nora, com quem eu trabalhei no Teatro Expandido ao longo de um ano, e um grande companheiro destas aventuras, e acho que estão muito bonitos e estão ali ao fundo à venda, se quiserem apoiar o nosso editor Francisco Melo, que nos permitiu colocar estes livros no mercado. E agora calo e passo a palavra ao Mário Moura. Bem, acho que já consegui ligar. Bem, aproveito para agradecer ao João e agradecer a vocês por terem vindo. Por acaso foi uma experiência no último mês, foi uma experiência passar outra vez, ou às vezes pela primeira vez, por estes objetos. Bem, agora por acaso vou falar com o João, fiquei assim indeciso sobre a maneira como se começava pelos livros mais recentes, se começava pelos livros mais antigos, mas se calhar também começo a falar pela minha motivação para me interessar por este tipo de objetos. O João começou com a história, aliás, que motiva a distribuição destes livros, que é basicamente ter estes livros em caixotes em casa durante uma data de tempo. Eu há cerca de um ano, 2 anos, fiz uma exposição em Serrolos que era sobre edição independente no Porto nos últimos 20 anos, e a coisa que me chocou enquanto estava a preparar essa exposição, que foi uma exposição feita relativamente depressa, foi preparada no espaço de meses, era a dificuldade que era conseguir encontrar objetos de há menos de 20 anos. Eu coleciono livros compulsivamente e tenho livros de todo o tipo de épocas, livros com 2 séculos, livros com 1 século, mas a coisa mais difícil foi realmente conseguir reunir livros para aquela exposição, porque a maioria das pessoas realmente a relação que tinha com os livros eram os caixotes, são os arquivadores que tinham em casa. Tivemos sorte de 2 ou 3 pessoas os terem bem organizados, mas mesmo essas pessoas, eu lembro-me, por exemplo, do caso de Nuno Coelho, que tinha uma grande coleção de fanzines e tinha aquilo em 3 arquivadores, e um desses fanzines tinha oferecido em 2002 um chupa-chupa colado ao fanzine. Escusado será dizer que estragou tipo um dos arquivadores todos, que estava todo colado com o resto de chupa-chupa. E andar a voltar há 15 anos ou há 16 anos e ver isso tudo destruído, às vezes até não só no sentido físico, mas as próprias pessoas tinham uma relação de desapego com aquilo que tinham feito, ou porque tinham mudado de emprego, tinham mudado de cidade. E às vezes ia falar com pessoas que eu sabia que tinham feito coisas marcantes há 15 anos e de repente tudo isso tinha desaparecido. Para eles aquilo era, sei lá, era como uma namorada ou um namorado antigo, basicamente já não queriam pensar no assunto. Às vezes só quando a exposição é que inaugurou é que depois tinham de ter, afinal lembro-me daquilo, E era mesmo uma dificuldade enorme, porque era uma coisa que, quer dizer, da qual eu próprio tinha dificuldade a lembrar, tinha que ver notas era uma coisa que já não era bem memória, mas também ainda não era história, ou seja, ainda não havia ninguém a trabalhar sobre isso exatamente dessa maneira. Portanto, não havia arquivos, não havia listas, não havia encontros sobre o assunto. A coisa era, digamos, uma terra de ninguém que, sei lá, as pessoas não se queriam lembrar e a história achava que não valia a pena. Aliás, quando eu voltei, até começa
Começo por este objeto aqui, quer dizer, estou a falar com o João e junto a dizer, isto ficou tão mal impresso e isso tudo. Eu realmente, quer dizer, a sensação a sensação que eu tive na altura realmente era essa, mas ao mesmo tempo isto foi um objeto, o catálogo do Arritmias, que quando nos apareceu na exposição em Serrolos, foi um objeto que eu vi assim de uma maneira, foi um objeto que eu vi de uma maneira nova. Por um lado é uma cápsula do tempo, é uma coisa que até me surpreendeu a mim mesmo. Eu próprio tinha um trabalho aqui que eu já me tinha esquecido que estava nesta exposição. Lembrava-me que tinha feito, mas não exatamente para onde. Mas depois vendo este catálogo, o design, mesmo o próprio design dele, que era bastante típico da altura, e foi uma coisa que eu mais tarde quis escrever sobre ele, mas não conseguia encontrar exemplo nenhum, nem sequer esta mistura de gráfico vetorial com o que se pensava que era o grafismo de ecrã na altura, com este tipo de fonte em bitmap, com este tipo de espaçamento, a ilustrar o arritmia que aparece na lombada. Era uma coisa bastante típica da altura e uma coisa que, quer dizer, uma coisa que desapareceu. E este complexo gráfico e textual e de imagens era uma coisa que era típica desta altura. Por acaso, quando estava a falar com o João, a coisa até me saiu melhor, até está a ser agora assim em termos de resumo. Ou seja, este tipo de grafismo, que era uma coisa que evocava. Era uma coisa que evocava o que se pensava viriam a ser os interfaces na altura. Na altura a internet era uma coisa que tinha 4 ou 5 anos, assim que os designers gráficos a nível impresso faziam era tentar simular uma coisa que realmente não era assim a nível de ecrã, ou seja, isto parecia mais avançado do que as pessoas viam quando ligavam o computador e iam à internet. Eu faço parte, né? Mas depois também tudo o resto, a preocupação em encontrar, por exemplo, um texto do Paulo Cunha Silva a falar da interseção entre o digital e o que era para ele biológico, físico. Isso também era uma coisa bastante típica dessa altura. Aliás, encontrar a própria figura do Paulo Cunha Silva antes do Porto 2001 também é uma coisa curiosa. E ver este objeto também, isso por acaso chamou-me a atenção. Quer dizer, lembrou-me uma coisa que o João colocou no Facebook, que isto é uma exposição feita antes de haver comissariado ou curadoria como havia agora. Ou seja, isto também foi feito nesse momento em que nas Belas Artes notava-se que começava a haver alunos de artes plásticas que tinham uma preocupação não só de fazer trabalho, pintar, esculpir, fazer performance, mas já começava a aparecer muitas pessoas a fazerem uma coisa que ainda não tinha bem nome, que era organizar exposições, organizarem-se uns aos outros, criarem laços, gerir espaços de uma maneira que só começaria a ser formalizada uns anos depois. Ou seja, mesmo a nível internacional, nesta altura começava-se a utilizar a curadoria no sentido que se utiliza agora. Portanto, este objeto é um objeto bastante interessante porque interseta tudo isso. Aliás, a própria presença do Paulo Cunha Silva, um ano depois, uns anos depois, iria fazer o Porto 2001, ilustra também uma coisa curiosa que aconteceu cá no Porto, que era um bocado a curadoria como uma espécie de governamentalidade municipal, basicamente, que ele depois iria fazer pouco antes de morrer outra vez como vereador do Rui Moreira. E tudo isso, quer dizer, tudo isso eram coisas que não tinham nome, pronto, não tinham um grande nome. Aliás, só voltando a elas agora é que uma pessoa percebe, digamos, os fios onde isso ia levar, quer dizer, para alguns objetos, como por exemplo este, do Livro do Movimento, de 2002, de 2005. Tudo isto, a interseção disto aqui, a interseção das 3 ou 4 coisas que se tratam, que é tipo, vai desde a mobilidade para a Holanda, por exemplo, quero dizer que também era uma coisa relativamente típica da altura, mas também anunciava tipo, a grande diáspora de artistas e pessoas que iria acontecer depois mais tarde com a crise, ou seja, isto já era, digamos, um começo disso, ou seja, o projetos Erasmus, as mobilidades europeias como uma forma digamos, de mobilização social. Vou mostrando como funciona enquanto o Mário teoriza. Eu vou executar. Mas, quer dizer, por causa até vou para a Rosa, para a tua filha de 2 anos. Não é fixe, mas esta ideia de um mapeamento gráfico e até destes objetos, por acaso, quer dizer, é uma coisa curiosa, porque estes objetos também estavam, digamos, na interseção quase de 2 estilos, que era uma coisa, que era um estilo muito anos 90, que eu não vou amassar as pessoas com detalhes de design, mas já tinham, digamos, alguma coisa típica da viragem do século, que havia, digamos,
uma ideia muito grande de mapas, de infografia, mas de uma maneira que não era inteiramente atual. Ou seja, digamos, este choque entre um grafismo dos anos 90, que era bastante eletrónico, bastante slick, com uma ideia de mapa, também era típico. Mas até me estava a desviar até do assunto deles, que é uma série de, quer dizer, uma série de destruições sociais, mais ou menos, feitas por engenharia. Tipo a Aldeia da Luz, por exemplo. Por coincidência, eu fui fazer uma residência para a Aldeia da Luz já depois dela ter sido submersa, em 2013. E aquilo era um sítio bastante traumático. Cada vez que falávamos com alguém, que havia sempre tipo. Era como um campo de minas, basicamente. Tipo, era muito difícil não fazer a coisa certa lá. A aldeia é um sítio muito bonito. Pronto, foi um sítio feito por arquitetos, bastante pensado. Era um sítio bastante agradável, mas por outro lado também era uma espécie de aldeamento, no sentido em que as pessoas dão, por exemplo, os aldeamentos turísticos. Não é exatamente uma aldeia, mas é uma coisa que se aproxima da ideia da aldeia, mas não chega propriamente lá, pronto. E realmente dava um bocado essa sensação de uma coisa que era ao mesmo tempo um duplicado e uma coisa que não substituía realmente as coisas. Ou seja, a aldeia era como se fosse uma maquete em escala real de outro sítio qualquer, assim mais ou menos idealizado. E as pessoas com quem nós falávamos também tinham pequenas aldeias às vezes em casa. Lembro-me de um antigo presidente da junta que estava a montar uma maquete assim numa escala gigante na garagem dele da antiga aldeia, que era para mostrar às pessoas como é que aquilo era realmente. E tipo, onde quer que nós fôssemos havia sempre um mapazinho que normalmente era uma coisa argumentativa para se queixarem de qualquer coisa, ou para se queixarem de falta de memória. Ou seja, aquilo, sei lá, fazer a comparação é uma coisa estranha, mas era uma comunidade traumatizada. No fundo era uma comunidade deslocada e era digamos, um grau mínimo de, sei lá, estavam no mesmo contínuo que refugiados. Obviamente até lhes era negada a possibilidade de serem refugiados, porque realmente viviam numa aldeia luxuosa, reconstruída e isso tudo, mas isso não apagava, digamos, o trauma todo que tinham. E era, digamos, essa ideia, quando nós fomos, já estava a acontecer cá em Portugal a crise há algum tempo. Eu lembro-me cá no Porto, por exemplo, os primeiros hostels, que eu me lembro de ter aparecido por volta de 2006, quando as pessoas começaram a dizer há hostels em todo lado, isto está tudo a mudar, e isso tudo foi assim um choque que aconteceu tipo uns 6 anos antes disso, mas sei lá, quando foi a Aldeia da Luz era difícil não ligar as duas coisas. Eu realmente antes disso ter acontecido estava-se a ligar estas coisas, porque havia realmente a preocupação de ir à Aldeia da Luz, ver essa comunidade, ir a Vilarinho das Furnas, que é digamos um sítio onde isso já tinha acontecido há décadas, e havia também a preocupação de andar pelo Porto e ver o que estava a acontecer, quer dizer, as pessoas que viviam em casas degradadas, o que é que tinha acontecido à pessoa X que vivia no sítio X, e isso, quer dizer, mais uma vez trouxe uma série de memórias entre 2000, entre a altura do Porto 2001, e sobretudo quando o Porto 2001 esvaziou e parecia que a cidade se tinha apagado assim de repente, quer dizer, lembro que nos últimos dias do Porto 2001, o Guterres veio assistir a uma ópera no Porto 2001, que era uma ópera sobre salvo erro Damião de Góis, tinha um grande rinoceronte feito de couro no palco, e o Guterres na plateia, antes da ópera começar, estava rodeado de fotógrafos, assim, parecia. Eu lembro-me de olhar para ele e parecia que aquilo parecia um ovo a chocar no meio de uma série de lâmpadas. Eles estavam a fotografá-lo porque ele tinha acabado de se demitir e na altura viria a seguir o Durão Barroso, e penso que a Câmara do Porto também sofreu uma mudança ligada com isso, e isso criou, digamos, um vazio muito grande. As pessoas estavam mesmo muito preocupadas com o Porto como uma coisa que se estava a degradar, com o Porto que tinha alguma coisa que tinha parado. E houve muita preocupação de mapear isso, de ver os sítios que estavam a fechar, de ver as dinâmicas que estavam a mudar, as pessoas que estavam a ir embora, tipo, os alunos que estudavam aqui depois desapareciam porque iam para um sítio qualquer. Este objeto aqui também funciona, digamos, como um registro bastante bom disso. Aliás, a interseção das 3 ou 4 coisas tratadas, destas, como é que se diz, deste tipo de destruição criativa, por assim dizer, que é um termo que se utiliza agora, está bastante presente nisto. Por acaso foi bom voltar até para transformar em memória estas coisas que basicamente não tinham um grande nome. Ou seja, hoje em dia fala-se muito da gentrificação do Porto, da mudança de aparecerem hotéis em todo o lado, de estar tudo a transformar em T0s ou coisas mais pequenas ainda, mas isto ilustra, digamos, um
um primeiro passo, ou pelo menos um passo bastante cedo nesse processo, que agora até é difícil uma pessoa lembrar-se. Tipo, o outro dia estava-me a lembrar, de repente, daquela altura em que toda a gente se queixava que havia hostels em todo o lado, e agora os hostels são como, sei lá, aquelas lojas que compravam ouro durante a crise, que de repente desapareceram todas outra vez. De repente foi assim uma camada geológica que se apagou quase por completo. Até... Por acaso até... Nem sei se... Mas nestas coisas estou a falar assim um bocadinho tipo ensaio. Estou a falar tipo ensaio, mas realmente ler isto foi uma coisa que me... Foi uma coisa... Foi um auxílio de memória bastante grande, quer dizer... Calculo que em 5 anos, 10 anos, quando isto for visto por pessoas sem ter uma memória associada, terá, digamos, terá um valor histórico mais curioso. Aliás, a coisa que me espantou mais neste conjunto, todo foi... Aliás, eu comecei por ler os livros mais recentes, mas os próprios livros mais recentes também apontam para também para uma questão de memória, para mim é geracional. Eu tenho que pedir desculpa por estar a falar sobretudo, digamos, na primeira pessoa disto, mas, sei lá, neste momento tenho 48 anos e muito disto aponta para a altura em que me tornei adulto, não adulto no sentido legal, também adulto no sentido legal, mas das primeiras vezes em que comecei a ser realmente pago para fazer qualquer coisa, das primeiras vezes em que tive que pagar uma prestação de casa, das primeiras vezes que me tive que preocupar politicamente com o que estava à minha volta de uma maneira que não era só, digamos, cerebral, tudo isto aponta, digamos, para essa época, tipo 98, 2000 até 2010. Algumas coisas apontam para mais cedo. Sequências narrativas completas aponta, por exemplo, para o tempo de faculdade. Nós estávamos aqui a conversar sobre as aulas do Álvaro Lapa, que é uma daquelas coisas que, na faculdade, para ser franco, quase todo tipo de aulas são daquelas coisas que uma pessoa se lembra. É como para gerações anteriores, a inspeção militar, o serviço militar, quanto as aulas de faculdade, qualquer pessoa que seja tem as suas memórias, mas o Lapa era alguém particularmente carismático. Carismático por uma série de sentidos. Quer dizer, na altura em que eu fui aluno do Lapa, que foi 1 ano ou 2 anos antes do João, o Lapa estava a ser alvo de uma espécie de recuperação. Ele as Belas Artes sempre tiveram uma série de tricas políticas e o Lapa era uma coisa estranha porque era um pintor que dava aulas teóricas, pronto. Na altura era uma coisa muito esquisita. O curso não tinha muitas disciplinas teóricas, quase todas as disciplinas teóricas eram dadas por gente de fora, entre aspas. E o Lapa era aquela coisa rara, que era um professor de artes plásticas a dar uma cadeira que não era de artes plásticas, que era estética. Que era a cadeira mais assustadora de todas as cadeiras, quer dizer, pelo menos para mim, digo eu, era assustadora pelo tipo de matéria, porque obviamente não era uma coisa mais densa. Só para darem uma ideia, eu lembro-me que para todas as frequências eu só dedicava um dia a ler a matéria de todas as cadeiras, menos a do Lapa, que dedicava uma semana a ler a matéria toda, que incluía o Adorno, incluía o canto em castelhano, que era uma aprovação, devo dizer, e as próprias aulas eram bastante diferentes, não eram aulas condescendentes, basicamente. Era como saltar para uma passadeira rolante daquelas do ginásio que já estava a funcionar de uma velocidade muito acelerada e depois uma pessoa ficava lá em cima ou era cuspido para a parede ou desistia. Eu lembro-me que eu muito conscientemente, eu era um aluno muito consciencioso, não faltava às aulas, mesmo nas cadeiras que não tinham falta. Eu lembro-me que no Lapa fazia assim uma coisa de uma maneira muito consciente, ia assistir só a 1 hora de aula, porque sabia que a segunda hora simplesmente não conseguia reter, mas era uma coisa bastante prazer, era uma coisa que dava prazer de ler, mas também é preciso referir realmente que à volta do Lapa havia todo um culto, havia pessoas que vinham de fora da faculdade para assistirem. O João conta aqui como ele antes das aulas, chegava um bocadinho antes das aulas e tinha uma gabardine preta que parecia assim uma coisa vagamente semelhante às gabardines da Gestapo que nós associávamos, e ele realmente era uma daquelas figuras que parecia sair de um filme um filme de William Burroughs ou qualquer coisa assim, punha-se a fumar um cigarro
Tipo, lembro-me de um filme em que se escrevia a maneira como os alemães filmavam os cigarros nos filmes. Ele fumava realmente o cigarro assim. E sempre com bastante gente à volta a falar com ele. Tinha muita gente de fora a falar com ele. E realmente, quer dizer, essa razão de ser desse culto, por um lado, quer dizer, era a recuperação dele enquanto pintor, que teve uma exposição em Serralves, mas também havia uma coisa importante que era uma questão literária. Ou seja, o Lapa na altura estava-se a recuperar uma série de figuras, como, sei lá, como William Burroughs, como até um colega mais ou menos da faculdade, que era o António Quadros, que havia pontos em comuns, quer dizer, a ideia de criar literariamente uma coisa que não era bem um heterónimo, tipo, no caso era uma espécie de alter egos literários. No caso do Lapa, a ligação dele ao Burroughs, por exemplo, o António Guerreiro, é bastante difícil fazer isto depois de ter visto o António Guerreiro apresentar o livro, ele também faz a introdução e o António Guerreiro faz isto muito bem. Ele disse uma piada que, por acaso, quer dizer, tem toda a razão, que este livro aqui tem o mesmo título de um livro que o Lapa escreveu, o último livro do Lapa, que era Sequências Narrativas Completas. E o Guerreiro disse que isso era uma fraude, porque isto nem eram sequências, nem eram narrativas, nem eram completas. Tipo, eu por acaso fiquei a pensar nisso porque realmente é verdade. Eu lembro-me de ler Sequências Narrativas Completas e aquilo fazia-me lembrar muito uma coisa que o Burroughs fazia, que era criar, digamos, uma espécie de narrativa por justaposição, de ações, de cenas, de situações e isso tudo, e depois fazia uma coisa que, sei lá, vou fazer uma metáfora um bocado infantil, literalmente, que é, uma pessoa pode fazer uma série de rabiscos abstratos, tipo Jackson Pollock, mas depois se lhe desenhar uns olhinhos, de repente aquilo fica de alguma maneira humano, antropomórfico. E o Burroughs e o Lapa faziam uma coisa muito semelhante, que era terem essa narrativa que não começava, não acabava, parecia sempre que tinha pontas de começo, pontas de meio, pontas de fim, mas depois nada disso acontecia. Mas depois criava-lhe recorrências, que era, por exemplo, nomeava certas partes dessa narrativa como personagens, tipo o Major, os operários e isso tudo, e só pelo facto de, digamos, ter essas recorrências, de repente isso aí ainda sedimentava mais a ideia de que aquilo era uma narrativa, mas ao mesmo tempo era uma coisa como se estivéssemos a ver num sonho, ou olhar para um quadro abstrato à procura de figuras. E realmente funcionava assim. Eu ler o livro do João, exatamente com o mesmo título, fiquei assim com a ideia que realmente, quer dizer, o facto de repetir o título e o próprio teor do livro dá realmente a sensação que é uma tentativa que à partida, quer dizer, o próprio livro prevê que não é possível de completar, realmente, tornar a sequência narrativa completa original realmente uma sequência narrativa completa, mas é uma coisa quer dizer, mas é uma coisa que, como é óbvio, pelo próprio assunto é difícil, é uma coisa que não remata, é uma coisa, sei lá, que o próprio Lapa fez-me sequências narrativas completas, por exemplo, em relação ao Finnegans Wake, daquele do Finnegans Wake. No nosso tempo, quer dizer, todos os alunos do Lapa que levavam as cadeiras a sério tentavam ler o Finnegans Wake. Tipo, eu lembro-me de ter chegado à página 40, ou qualquer coisa assim, senti acho que foi uma vitória de espírito para mim. E realmente era um livro bastante estimulante, tinha coisas incríveis, tipo, lembro-me a certa altura que ele conseguia contar com as mesmas palavras 3 histórias ao mesmo tempo, quase como a primeira metade da palavra contava uma história, a segunda metade da palavra contava uma história, lendo em voz alta aquilo em inglês, aquilo foneticamente ainda contava uma terceira. O resultado final é que uma pessoa se fundia passado algum tempo. Mas dá vontade de responder àquilo. É como aqueles filmes que uma pessoa sai do filme a andar um bocado como o herói, tipo, na mesma postura, tipo, dava vontade de fazer a mesma coisa. Realmente, quer dizer, o Lapa fez isso em relação ao Finnegans Wake, com o de Finnegans Wake, e o João Sousa Cardoso fez isso em relação ao Lapa, digamos. É uma coisa que engendra, digamos, a sua resposta. Realmente pareceu-me que era mesmo uma tentativa de dar um sentido narrativo a uma coisa que até resiste a esse sentido narrativo. Aliás, o da Espanha das Espanhas, por acaso até eu comecei a interpretar mais ou menos da mesma... Quer dizer, comecei a interpretá-lo da mesma maneira. Talvez até um bocadinho a partir do design, porque o design resiste um bocado à ideia do mapa de Espanha, até da viagem, ou seja, desfaz tudo e transforma tudo em perfis que depois são remisturados. E realmente a experiência de viagem sem memória, sem o propósito narrativo, é um bocado isso.
Viajar hoje em dia, e quer dizer, isso nota-se perfeitamente dentro do texto. Todos nós somos turistas, de uma maneira ou de outra. As pessoas queixam-se muito dos turistas, tipo, o turismo é uma coisa má, degrada as coisas e isso tudo, mas por acaso a definição mais esperançosa que eu já alguma vez vi de turista é a definição das Nações Unidas, que ele diz que turistas são simplesmente as pessoas que se deslocam durante algum tempo para longe de sua casa por espaços inferiores a um ano. O que faz com que praticamente toda a gente seja turista, mesmo quando não pensa para as Nações Unidas, somos todos turistas, ou então refugiados, pronto. Mas basicamente, se for assim por razões de trabalho, lazer, de coisas, alguém que vai de Erasmus é um turista, alguém que vai fazer uma residência é um turista, alguém que tem um emprego que o obriga a deslocar-se é um turista. Isso é uma coisa bastante, quer dizer, é uma coisa bastante esperançosa porque torna-nos mais humildes, basicamente. Aquela coisa que as pessoas diziam de que eu viajo, mas não sou um turista. Na prática é muito difícil não ser um turista, quer dizer, as Nações Unidas nesse aspecto acho que nos põem a todos no nosso lugar. E realmente, quer dizer, as partes más que as pessoas associam ao turismo, quer ter uma visão ao mesmo tempo tipificada e ao mesmo tempo fragmentada, ter, digamos, uma espécie de viagem industrializada ou residência industrializada. A ideia do Airbnb, no fundo, é isso, quer dizer, a ideia de participar num modo de vida, digamos, industrializado até ao ponto de sítio onde se vive, da maneira como transaciona. Tudo isso é uma coisa, sei lá, é uma coisa, lá está, que começou a ser engendrada para essa massificação começou a ser engendrada para aí há uns 15 anos, quer dizer, obviamente há turismo há mais tempo do que isso, mas este turismo da era digital, este turismo tipo Airbnb, de EasyJet e Ryanair começou nessa altura. É uma experiência mesmo muito, quer dizer, é uma experiência muito fragmentada. As pessoas lidam com isso da maneira como podem, dando-lhe coerência através, sei lá, de uma conta do Instagram, contando nos stories, que por acaso até é talvez a palavra mais esperançosa, o conceito mais esperançoso, que o próprio nome disso dá a entender uma narrativa. E lidamos com isso também como uma espécie de indústria da narrativa, que nos ajuda a dar sentido a isso. As pessoas depois queixam-se, tiramos sempre as mesmas fotografias, vamos sempre aos mesmos sítios, as poses são sempre as mesmas, os enquadramentos são sempre as mesmas, daí que seja mesmo bastante difícil fugir a isso, dar-lhe uma narrativa. Quer dizer, nesse aspecto, sei lá, é um paralelo assim um bocado estranho, mas é tão difícil fazer isso como fazer sentido narrativo do que o Lapa deixou, por exemplo, do que o Lapa era, até certo, se calhar é mais difícil. E o que o João tentou fazer, e acho que fez muito bem na Espanha das Espanhas, foi realmente tentar fazer esse tipo de sentido, quer dizer, se calhar nesta altura, quer dizer, continuando a ser turista, acho que tornou-se bastante menos turista do que a maioria das pessoas, simplesmente pelo facto de ter relatado, de ter levado uma visão própria, ou ter conseguido condensar isto. E realmente como é que se diz? É difícil resumir, quer dizer, o livro tem uma série de temas comuns, por acaso o senhor que fez a introdução apanhou bastante isso, quer dizer, Espanha para quem vive cá em Portugal e não vai muito a Espanha, por exemplo, ao meu caso, acaba por ser o vazio no mapa. Eu lembro-me quando era pequeninito, nós tínhamos em casa um daqueles mapas geográficos típicos e estava convencido que Portugal era uma ilha, porque basicamente o mapa tinha na parte de baixo era azul e depois havia um azul um bocadinho mais claro em cima onde dizia Espanha. Como eu não sabia ler, eu assumia que Portugal era uma ilha. Para as pessoas que têm 3 ou 4 anos, as ilhas são muito mais cool do que os continentes. E convenci-me que Portugal era uma ilha. Realmente havia, digamos, essa ausência, porque realmente havia mais terrinhas, o mapa era mais texturado do lado de cá. E depois uma pessoa, sei lá, passa por uma fase. Eu lembro-me de um livro menos conhecido de Tom Sawyer, que era o Tom Sawyer em balão, basicamente, em que eles roubavam um balão e ficavam dentro do balão e depois no dia seguinte acordavam e estavam todos em pânico. Mas será que já saímos já não lembro qual era o estado deles, se era o Missouri, se era o Mississippi, mas já saímos do Mississippi? Não, claro que não saímos, é que ainda está tudo verde, Missouri é verde e o Mississippi ao lado é vermelho, portanto como ainda é tudo verde, ainda estamos no mesmo sítio. Nós passamos a certa idade, já passamos, digamos, dessa ilusão dos mapas. E realmente uma coisa curiosa
dentro do livro do João, por exemplo, há uma parte em que ele fala, em que ele está perante um quadro que lhe lembra realmente a Península Ibérica, em que lhe faltam cantos, falta-lhe um canto em baixo, digamos, é uma forma retangular que lhe falta um canto em baixo, e realmente essa é a imagem da Espanha, basicamente, que é o oposto de Portugal, que é o sítio onde falta o cantinho. E essa ideia formalista do mapa, quer dizer, que é uma ideia que eu acho bonita. Eu, por acaso, sou um grande fã do formalismo enquanto crítica, mesmo até no sentido político, embora as pessoas tendam a ver o formalismo como uma coisa apolítica. Eu penso que a própria definição do país é... Isso, por acaso, é uma coisa que eu fiz para uma exposição há uns tempos que se chamava precisamente A Força da Forma, e era sobre design português. Eu estava a tentar pensar um bocado qual era a diferença entre Portugal e o que estava lá fora, e comecei a pensar um país de uma maneira formalista, um país com uma fronteira infinita, basicamente. Ou seja, tudo num país é uma fronteira, basicamente. Pareceu-me uma coisa ao mesmo tempo, sei lá, deprimente para pensar e ao mesmo tempo esperançosa, porque tudo é uma barreira, mas ao mesmo tempo tudo é uma passagem, basicamente. Estando nós aqui a fazer um livro, apresentando um livro sobre Espanha, de repente aqui está a passar a fronteira com Espanha, ou seja, está um bocadinho de Espanha aqui. A diferença entre Espanha e Portugal passa pelo livro do João e passa pela conversa neste momento. E realmente é uma coisa que se sente ao ler o livro, porque muito do que ele faz em Espanha é passar por esse tipo de fronteiras, quer dizer, que é pelo facto de haver coisas semelhantes com Portugal, que é o facto de haver coisas diferentes, haver sempre reencontros, sei lá, reencontrar azulejos no museu em Espanha, reencontrar conterrâneas. É uma coisa curiosa porque aponta sempre para essa ideia de viagem, mas também de país como uma fronteira infinita, uma fronteira que passa por todo o sítio onde se discute, onde se apresenta a ideia de país. Quer dizer, o falar das Espanhas até aponta para isso. Por um lado, aponta para a pluralidade de Espanha como um país composto, quer dizer, com uma história que vem de várias experiências que foram aglomeradas lá, mas por outro lado também aponta, digamos, para essa Espanha ausente que é Portugal, ou seja, por tudo isto passa, há sempre uma passagem, há sempre uma fronteira qualquer, e por acaso, quer dizer, foi uma leitura bastante interessante, nesse aspecto. Mas lá está, quer dizer, tem uma coisa em comum com as outras, por exemplo, este aqui, por exemplo, a Romaria da Autogênese, por acaso é o livro talvez mais atípico destes todos. Eu estava a falar com o João, mas é o único livro que parece que é só sobre uma coisa, apesar do título apontar para duas coisas. Fomos mais preguiçosos. Quer dizer, não, por acaso é um livro bastante engraçado, só a nível de coerência. Pronto, uma pessoa, eu por acaso ando a tentar perder esse hábito, que é aquele hábito biográfico de falar sobre as coisas, tipo, sobretudo cá em Portugal, é muito difícil ver tendências, é mais fácil ver pessoas, pronto, porque, ou seja, olha-se para uma pessoa e tenta-se ver, pronto, isto é a coerência que esta pessoa tem ao longo da vida. Eu, por acaso, ando a tentar perder um bocado esse hábito de fazer isso, porque, sei lá, as pessoas não são coerentes, ainda bem. E neste caso aqui, sei lá, é mais uma questão estilística, é o único livro que não passa uma série de coisas, ou até épocas, ou isso tudo. No caso do livro do movimento, passam duas épocas, por exemplo, dois momentos distintos, Vilarinho das Furnas e a época em que o livro estava a passar, passam 3 ou 4 lugares distintos, tudo isso é interceptado. Aqui no Arritmias, até pelo facto de ser um catálogo, e os catálogos são sempre uma coisa um bocado, sei lá, os catálogos são como as revistas de jornal de fim de semana, são sempre coisas um bocadinho monstruosas. Bem, agora vou ter que explicar porquê. Uma coisa que eu digo muito aos meus alunos é que, se vocês virem uma revista típica do Público ou do Expresso ao fim de semana, são sempre coisas editorialmente muito estranhas, que têm sempre um monte de assuntos lá no meio. Vocês podem estar a ler um artigo sobre golfe, a seguir um artigo sobre um massacre em Angola nos anos 60, depois pode ser uma viagem à Lua, a seguir pode... E as revistas de fim de semana realmente enganam, são como um passo de mágica e dão a entender que tudo aquilo pertence, digamos, no mesmo sítio. Os catálogos é a mesma coisa, quer dizer, o ato de comissariado é também uma coisa mais ou menos milagrosa e ao mesmo tempo um bocadinho monstruosa, porque realmente consegue
ou tenta sintetizar experiências impossíveis de sintetizar. Daí, quer dizer, é nesse sentido que eu estava a dizer que este é o objeto menos, quer dizer, é o objeto mais linear de todos, apesar do título propor assim uma espécie de justaposição de conceitos, romaria da autogênese, parecem assim dois conceitos distintos, apesar de tudo é talvez o único exemplo que é um bocado como o Guerreiro estava a dizer do Lapa. É o único exemplo em que realmente a coisa é mais linear. Mas ainda assim, quer dizer, aponta sempre para esse lado quase antropológico de um registro, de pensar sobre uma comunidade, pensar sobre um sítio ou um tempo, ou uma pessoa, quer dizer, no caso do Lapa, quer dizer, uma pessoa também bastante difícil, uma pessoa, como eu estava a dizer, temos a tendência para pensar nas pessoas biograficamente comunidades e o próprio Lapa era uma coisa que, quer dizer, resistia um bocadito a isso. Quer dizer, embora ele obviamente fosse uma pessoa, era possível, sei lá, encontrá-lo no supermercado a comprar pesquitos. É verdade, pronto, isso era uma piada recorrente comigo, que encontrava só o Lapa nas aulas ou a comprar congelados. Íamos ao mesmo supermercado. Mas apesar disso tudo, quer dizer, a figura dele, pelo próprio facto que fazia, pagava-se, inventava novas versões, inventava versões paralelas e tudo isso não fazia assim. Quer dizer, fazia um tipo de narrativa que não é o tipo de narrativa que nós estamos habituados para fazer história. Quer dizer, quando uma pessoa escreve história, sobretudo quando uma pessoa escreve história, não é um historiador de história geral, a nossa tendência a escrever história é como se estivéssemos a escrever romances no século XIX. Quer dizer, as personagens daquilo têm que ter um sentido, têm que ter um princípio, meio e fim. A partir da década de 60 começou-se a pensar em maneiras distintas de escrever histórias, de uma maneira não linear. Eu por acaso, ando a escrever sobre o assunto e quando estava a ler isto, fiquei a pensar o que é que seria uma história escrita pelo Lapa ou uma história escrita pelo William Burroughs. Seria uma coisa com uma narrativa mesmo muito distinta. Bom, eu por acaso confesso que estou assim em modo ensaio, mais vale fazer assim uma coisa não linear, que é tipo acabar. Só para ser coerente com aquilo que eu estava a dizer. Mas pronto, acho que agora sugeria passarmos à parte não sei se queres apontar alguma coisa ou acrescentar. Quero ligar isto. Quero-te agradecer teres lançado tantas ideias para já teres lido, não é? Que é um privilégio. Tantas vezes há apresentações em que quem vai apresentar não leu ou não teve tempo, etc. E vai fazer uma espécie de mordomia qualquer, simpática, e depois o público sente que o trabalho de casa não foi feito. E o Mário fez esse trabalho, eu agradeço-te imenso e não esperava outra coisa de ti, porque és um tipo no Porto que se destaca por um rigor intelectual, por um estudo. Aliás, eu lembro-me do Mário Moura, no tempo das Belas Artes, como uma figura que se destacava porque estava sempre a ler. O Mário estava sempre a ler. E isso, que devia ser um hábito enraizado, natural numa comunidade académica, era a exceção. Ninguém lia, muito pouca gente lia. Ou liam em casa, o Mário lia sempre, lia no café, era habitual encontrarmos o Mário sozinho a ler, e lia horas. E via-se que era uma aventura interior extraordinária, e enfim, é uma memória que eu tenho tua, como tenho do Lapa, tenho tua, e não éramos amigos, nem nunca falámos muito, mas colaborámos na Arritmia, e portanto o que o Mário hoje nos oferece é esse caminho, não é? De um prazer da leitura, do estudo, de uma reflexão com esta qualidade. E isso é raro no nosso país também, porque achamos que a simpatia e a camaradagem substituem esse trabalho e rigor intelectual. Não substituem, e as duas podem andar aliadas. Portanto, obrigado, Mário. E é bom ouvir-te. A arritmia, é interessante ouvir-te sobre a arritmia e teorizares este design e o que está aqui dentro. Não, eu realmente fiquei mesmo até com vontade de escrever sobre... Escreve. Precisamos de ecos críticos sobre o que fomos fazendo, não é? Isto é um património nosso, não é? Português, da cidade. Há aqui muita gente dentro, não é? Habitantes da cidade, intelectuais, artistas.
O que disseste, por exemplo, do livro do movimento é interessante, eu já não lembrava. O livro do movimento, de facto, é a Aldeia da Luz, Vilarinho das Furnas. Depois o trabalho evolui para continuar a trabalhar essas aldeias, mas com o Porto em ruínas e Amsterdão, e a questão dos diques e das barragens e da água e dos desastres com a água nos Países Baixos. O Porto estava, de facto, em ruínas. Eu lembro-me de fazer para o trabalho, e está aqui esse material, essas imagens, andar de manhã, todas as manhãs, ao longo de 5, 6 meses, a fotografar pelas ruas do Porto ruínas, prédios enderrocadas, janelas estilhaçadas, e a dada altura estava saturado de fotografar ruínas. O Porto era uma espécie de cidade fantasma. Estamos em 2004, 2003, 2004. Sim, eu lembro-me quando começou, aliás, até os aliados era o exemplo, quando vim para o Porto, os aliados era tipo uma paragem de autocarros, por acaso era uma coisa espantosa, estava todo coberto por aquelas senhas de autocarro que na altura eram magenta ou coisa assim. Depois, de repente, que à noite não havia tipo ninguém nos aliados. Eu lembro-me de morar até, por acaso até me esqueci de referir isso, estas publicações também puxavam para outras, como o Desvio, e para outros sítios, como o Espaço da Caldeira. A Caldeira agora, quer dizer, é uma zona quase hoteleira, basicamente, gentrificada, até nem, é bem, nem utilizo muito esse termo, porque é uma zona, é um hotel gigante, basicamente. E na altura, sei lá, era um sítio mesmo completamente degradado. Havia, digamos, a lembrança disso até é uma coisa... É difícil lembrar-nos disso, mas nesta altura... Eu tenho memórias precisas. Um professor das Belas Artes, que tinha entrado há pouco tempo, um intelectual da nossa cidade, foi convidado para ir à Caldeira, foi a contragosto, e quando o recebemos na Caldeira, ele vinha espantado, e para se chegar à Caldeira fazia-se 300 metros. Sou mau em matemática, mas... são 20 portas até à Caldeira, não é? Não tinha que atravessar a Rua dos Caldeireiros de uma ponta à outra. E chegou à Caldeira, vindo da Foz, estarrecido, a dizer: isto é o infra-humano. Eu estou perante o infra-humano. Quem é esta gente? Como é que vivem estas pessoas? Estava estarrecido, nunca tinha entrado na Rua dos Caldeireiros. Ou já não entrava há décadas. E a Caldeira e nós tentávamos precisamente ir ao avesso da cidade, não é? Porque toda a gente se tinha mudado para Lessa, inclusive a Lapa. Toda a gente tinha saído do centro da cidade para Lessa, não é? E havia um desencontro com o povo canalha que continuava a viver no centro da cidade e que agora está a ser escorraçado, não é? De alguma forma. Sim, na altura eram estudantes e pronto, e pessoas que viviam, era o que vivia nessa altura. Não era na Rua dos Caldeireiros, mas era numa perpendicular que ficava Rua de trás? Não sei, ficava mesmo na altura dos Clérigos e, quer dizer, também era mais ou menos isso, quer dizer, não se via. Era assim uma coisa muito destruída. Onde eu vivia agora é um hotel, pá, não sei de quantas estrelas, nitidamente mais que 5. É muito estranho. Mas não sei, mas por acaso foi fixe voltar a isto, porque foi uma zona, sei lá, em termos de história as pessoas têm a tendência para pensar em termos, sem pensar em filmes, tipo, isto é uma época de transição. Não, quer dizer, na altura, obviamente, para nós não era uma época de transição, era o presente. Era o presente, pronto, era isso. Agora vemos como um começo de qualquer coisa, mas na altura, sei lá, saber que ia começar a aparecer os hostels, essa história toda, passada uns anos, era uma coisa que não me passava pela cabeça. E voltar a isto é ver isso outra vez, quer dizer, outra vez como presente, mas já informado, pela história. É o tipo de, por acaso, para mim foi mesmo muito frutífero ver este tipo de objetos, mesmo o mundo da arte e o mundo do design tendem a ser bastante amnésicos, ou seja, então o do design é bastante, quer dizer, a fonte passa de moda, um certo tipo de impressão passa de moda e a coisa desaparece, a partir daí torna-se uma coisa embaraçosa. E em arte, então, sei lá, embora aparentemente seja fácil fazer história, na minha opinião, por exemplo, cá em Portugal acho que é bastante difícil fazer história de arte. Sobretudo, sei lá, apesar de se falar muito, como estavas a dizer, camaradagem ou de quesílias e isso tudo, até tendência, estou-me a lembrar, por exemplo, sei lá, de um livro de Delfim Sartre, por exemplo, que fez sobre a arte cá em Portugal, e os capítulos eram todos nomes de artistas, basicamente. A unidade básica do mundo da arte portuguesa é a pessoa, é o artista. Fazer ligações entre isso, quer dizer este artista tem, digamos, uma coisa comum, é uma coisa que se torna muito difícil com o tempo. Quanto mais envelhece o artista, mais ele se transforma num nome e é muito mais difícil convocá-lo para outro tipo de unidades.
É um exercício que sei lá, é um exercício que eu faço com as pessoas, por exemplo, mesmo para artistas bastante comuns, perguntar-lhes, por exemplo, sei lá, se uma pessoa pensa que o expressionismo abstrato, faça um exercício semelhante em relação ao Julião Sarmento. A que é que pertence o Julião Sarmento? E ninguém consegue responder a isso, quer dizer, porque realmente é uma coisa que é isolada assim um bocado por engenharia e torna-se muito difícil fazer esse tipo de ligações, ligá-los artistas entre si, ligar artistas a um determinado contexto e digamos, isso é só ou seja, basicamente pensar na coerência interna de um artista é apenas uma maneira entre muitas de estabelecer, de mapear, de fazer história. Quer dizer, eu estava a dizer isto um bocado de uma maneira metafórica, porque realmente parece fácil fazer história de arte cá em Portugal, por assim dizer, mas na verdade é mesmo bastante difícil, porque há coisas que se perdem, há coisas que se tornam embaraçosas, há coisas que realmente são regimentadas por um tipo de história que depois não autoriza outro tipo de interpretações. E para mim, quer dizer, por acaso foi mesmo bastante estimulante.